Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje nós estamos aqui em São Luís, a capital do Maranhão, em parceria com o Desbravando Capitais. Nós estamos explorando as cidades e descobrindo os realizadores, os cineastas de cada uma dessas cidades, dessas regiões. Hoje, em especial, nós estamos nesse momento de entrevista aqui no canal com o Alberto Danuzio, o Al Danuzio, que nos permitiu esse momento. Muito obrigado, Danuzio. Nada, eu que agradeço. O Danuzio é ator de formação. Inclusive teve uma formação fora do Brasil, que foi algo peculiar aqui que eu acabei capturando quando nós estávamos fazendo uma pesquisa a respeito do perfil. Você teve a sua formação nos Estados Unidos, né, Danuzio? Isso. E depois você veio trabalhando bastante com essa questão no mundo sendo ator de fato, de teatro, ator de telenovelas, ator no cinema. E atualmente você tem trabalhado também com a parte de ser um realizador de cinema, né? Um realizador na parte na parte de produção, na parte de roteiros, de direção. Queria que você comentasse com a gente em breve essa questão da sua formação ter sido fora do país, e eu queria que você mencionasse para a gente um pouco quais foram as suas motivações, seus interesses, né, de ir para essa área artística. Isso começou muito cedo, assim, eu tive a bênção, né, de muito, muito cedo mesmo, assim, com 9 anos de idade, de entrar para uma escolinha de teatro, assim. E aí ali eu me descobri, né? Na verdade, ali foi o momento onde eu queria, tipo, passar menos tempo em casa, e aí o teatro foi o lugar que eu passei a chamar de casa, né? Sem me dar conta disso, né? Foi algo que a criança, eu fui me dedicando, né, cada vez mais, até que aquilo se transformou em parte de mim, assim. Então, durante muitos anos foi por isso, assim. E aí, depois, o que aconteceu foi que eu já estava com 18 anos aqui, em São Luís do Maranhão, já tinha passado por várias experiências nas artes cênicas, né, aqui. E minha mãe tinha ido para a Espanha, ilegal, né, acabou conhecendo lá um cubano-americano, né, que propôs casamento para ela, e ela chegou aqui no Brasil e disse pro filho, quer ir para os Estados Unidos? Eu não deixei ela terminar de falar, eu já fui dizendo, eu vou. Né, eu topo, vamos. E foi assim, foi literalmente numa decisão de impulso, né? Depois de alguns meses eu já estava com ela nos Estados Unidos, né? Ela casada, eu com 18 anos. Deixei aqui na época meu relacionamento aqui, faculdade, meu emprego, carteira assinada, que eu já era professor de teatro aqui em uma escola particular. Então, assim, decidi e fui. O ímpeto da juventude, assim, sim. A irresponsabilidade maravilhosa de ser jovem, assim. E aí lá foi um mundo completamente diferente do que eu idealizava, mas ao mesmo tempo muito bom, né? Eu fui para Miami, e aí Miami é uma cidade que Estados Unidos, eu achei que eu ia chegar e aprender inglês. E aí, com um mês, eu não queria nem saber de inglês. Eu disse, não, eu vou aprender espanhol, que espanhol é muito melhor, é muito mais legal, é muito mais fácil. E fui estudar espanhol. Uns 3 anos depois, eu me dei conta que eu precisava de inglês. E aí eu fui estudar. Nos Estados Unidos, né? Aí eu fui estudar inglês e passei a fazer cinema, fui estudar cinema, entrei para New York Film Academy, que foi um grande divisor de águas para mim, porque eu tinha experiência prática, né? Das artes cênicas, né? Já tinha tido algumas experiências com audiovisual, mas todas muito amadoras no sentido de ser por amor, né? E apesar de já tinha feito novelas, estúdio, ter tido essa vivência, né, como ator lá em Miami, novelas em espanhol, mas aí foi uma mudança, porque eu passei a de fato me apropriar do título de criador, de produtor, né, de gestor cultural, sem ainda rotular, mas eu fui de fato experimentando essas funções, né, do ponto de vista acadêmico, né. Aí foi um outro salto, né, eu passei a não ser só o ator, né, mas o ator que se produz, né, o ator que gerencia a sua própria carreira, que passa a ter uma visão de mercado, né, que entende que precisa de uma direção, um direcionamento. E aí eu passei a ter maior controle sobre o meu próprio conteúdo, os meus próprios projetos, né? Sim.
Então foi mais ou menos por aí também que veio a decisão de voltar para o Brasil. É importante frisar que na época, tudo isso aconteceu ali entre 2007, né, e 2007 até 2016, mais ou menos, assim. Uhum. Então foi um período onde não se tinha aqui no meu estado, nem na minha cidade, formação, propriamente dito, para quem quisesse fazer cinema. Então toda essa galera da minha geração, assim, foram pessoas que tiveram alguma oportunidade de ir para fora, né? De estudar fora, ou em outro estado, ou em outro país, né? E aí eu faço parte dessa geração, assim. Depois que eu cheguei aqui, isso já mudou e tem mudado bastante, assim. Hoje a gente já dialoga com pessoas que são formadas aqui, aqui mesmo na cidade, e que estão fazendo um trabalho muito interessante, de muita qualidade. Então isso é bem interessante, porque aí eu venho nessa troca, né? Eu que fui, de uma certa forma, colonizado, de alguma maneira, né? Num olhar, né? Sobre essa ótica, né? Também exerço ainda a função de um pouco de colonizador também, por vir e trazer conhecimento adquirido lá para cá, por ser professor aqui, né? Não é embate nem conflito, mas assim, já tem um diálogo, né, diferente, assim, porque aí a gente já troca bastante e é muito bom. Isso para mim é muito rico, assim. Sim, com certeza. Eu gostaria, Danuzio, se você puder nos passar sua breve visão de como é o cinema, como é a realização de audiovisual aqui na cidade de São Luís. Se você quiser extrapolar um pouco para o estado do Maranhão, fique à vontade. Aqui São Luís tem uma atividade muito forte, né, cinematográfica. Eu acho que eu voltei para cá em 2016, né? Desse tempo para cá eu observei que as mudanças foram muito rápidas, assim, nos 3 primeiros anos aqui. Praticamente eu já conheci todo mundo, assim, que estava envolvido no audiovisual, né? E aí de uns 3 anos pra cá, tem muita gente fazendo que eu não faço ideia quem seja, né? Que eu nunca nem vi na vida e que tem um trabalho consistente, profissional. Então, a própria interferência, né? Ou influência da internet, né? Popularizou muito o cinema, né? Então isso chegou com força aqui na capital, assim, e também no interior do estado, assim. O interior do estado também já tem uma atividade crescente, né, assim. Comunidades quilombolas, né, os indígenas, né, então os coletivos afros também, né. Então tem muita coisa acontecendo. Eu ouvi tem várias coisas legais aqui da sua carreira, tanto no lado de ator, que você trabalhava com novelas em espanhol. Sim. Você chegou a fazer novelas em inglês também? Não fiz novelas em inglês. As novelas que eu fiz foram com o estúdio Telemundo, né? NBC Telemundo, e lá foi em Miami. Então o foco era o público hispano, né? Sim. E uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta com o gancho que você estava mencionando: a sua formação acadêmica foi feita fora do país, e sua formação empírica dentro do país. Dentro do país. Como que foi essa questão? Você chegou a entender conflitos de características, de uma coisa que se fazia no Brasil que era diferente lá fora? Muito, nossa. O que são as principais coisas assim que você enxerga? Talvez a questão de profissionalização ou de como encarar a produção de uma obra? Eles são muito hierárquicos, né? Eles são muito formais, né? E são muito metódicos, né? Inclusive a própria atuação mesmo, né? Tem esse metodismo, assim, né? A gente tem isso também, mas a gente tem um olhar mais humanizado da coisa, eu acho, né? Eu acho que a gente consegue ter um olhar mais periférico, assim, periférico no sentido de geográfico mesmo, assim. A gente não é tão cri-cri, assim, né? Contudo, nós somos mais flexíveis, com certeza. Com certeza, assim, acho que é a principal característica, assim. Sim. E uma coisa que acho interessante na sua trajetória é como foi você migrar do lado de ser ator, que você tem suas responsabilidades e tudo mais, mas também ter essa visão mais ampla de gerir um projeto, de ser um produtor, de ser um diretor, de levar um roteiro. Para você foi algo
orgânico essa migração? Foi algo natural ou você sentiu alguma dificuldade nesse momento, quando você estava saindo de uma fase para outra? Gustavo, foi muito natural. Não foi fácil, mas foi natural no sentido de que foi com o tempo, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo e eu fui me sentindo confiante de dar um passo a mais, de subir um degrau a mais. Isso foi acontecendo, né? Então, não foi algo estranho, não, assim. A sua primeira produção foi o filme Brothers, né? Que eu falo, o filme falado em espanhol. E como que foi a sua atuação nessa produção? Então, meu primeiro filme, assim, esse é o primeiro, assim, que eu divulgo, né? Assim, a gente teve alguns estudantis, algumas coisas... Teve uma história interessantíssima que eu fiz uma turnê de teatro nos Estados Unidos, né? Sim. Uma peça que eu tava lá e tal. Peguei o dinheiro, meu salário, assim, de 2 meses de trabalho ali e botei num filme. Assim, o primeiro filme mesmo que não aparece em lugar nenhum, porque nem eu mesmo tenho uma cópia. Tá. Ficou muito ruim. Assim, ficou bom, mas ficou ruim. Então, foi um aprendizado, Sim. Mas, assim, o Brothers já veio numa época onde eu já tinha passado por essas coisas e já tinha entrado na universidade. Então, eu já tinha uma noção mais profissional da coisa, assim, mais organizada, né? De pré-produção, produção, pós-produção, distribuição, desenvolvimento. Então, o Brothers veio de uma necessidade minha de fazer cinema em São Luís do Maranhão. Tá. Né? Eu estava em Nova York, em Manhattan, né? No topo de um prédio, acredito que não lembro mais o nome da rua, e no 10º andar, mais ou menos assim, e aí eu recebi uma notícia que minha irmã tinha falecido no Brasil. Eu estava no primeiro semestre da faculdade. E eu estava vivendo ali o melhor momento em termos de realização dos meus sonhos, assim, profissionalmente falando, assim. E ao perceber aquela grande falta, né, que foi a perda de alguém que era muito importante para mim, que eu não via há muito tempo e que de repente eu não ia poder mais ver, ali foi uma mudança de chave, né? Assim, foi um gatilho que mudou a minha vida. Ali eu entendi, com o passar daqueles meses, que aquela vida não era a que eu queria para mim, que eu poderia ter o êxito que fosse, longe da minha terra e da minha gente, mas eu não seria realizado. E ali eu decidi que eu queria fazer o que eu estava aprendendo a fazer ali, que eu amava fazer, mas no meu país. Tanto que Brothers é a história de 2 irmãos, né? Amigos, irmãos, né? Onde um é de fora, né? Teve a vida fora e tudo, e voltou e encontra esse amigo aqui. E eu gravei naquele ano mesmo, em São Luís do Maranhão, né? Foi do próprio bolso. Tá. E aconteceu, teve a sua trajetória, ganhou algum prêmio, uns 2 prêmios na época. Sim. Foi meu primeiro feito aqui como um realizador local. Não importa o tempo que passe, nessa cidade as coisas não mudam. Foi-se o tempo em que nós dois éramos a estrada. Você me dizia o que fazer e eu não entendia nada, nada. Era fácil pra você, com sua roupa mal passada, tão difícil pra mim. Mas não mudarão até quando? Caio. Brothers. Você se botava pra... Eu lembro quando a gente estudava, o senhor falava em casar, né? E aí, onde é que tá mesmo a... E aí, vai ficar aqui até quando? Essa questão de premiação eu achei interessante, bem interessante, o Aquarela de 2018, que é um filme que tem bastante premiação. Você tem direção e roteiro, também é ator nesse filme, né? Sim, sim. Aquarela foi um marco pra mim, assim. Foi um divisor de águas, assim. Porque tudo que eu tinha aprendido com relação a todas as partes do audiovisual, assim, do cinema, a gente conseguiu fazer no Aquarela e dar certo. Tá. Né? Então, assim, foi um projeto onde todos os departamentos funcionaram, né? Inclusive foram reconhecidos por isso, né? Até hoje é o único filme que eu fiz que todos os departamentos foram premiados, assim, em festival, e
Até prêmio de pôster a gente teve, prêmio de trailer. Olha que legal. foi muito lindo, assim, ter tem vivido um essa destaque dos experiência. Chiquitos, né? Desenho de som e montagem, mas Gramado, também tem isso. premiação em vários outros locais. Né? Foi com certeza. E foi aqui, né? Foi de uma situação aqui, local, onde a situação da visita íntima nas celas, né? Nos presídios, né? Que aconteceu aqui em São Luís do Maranhão, na época de 2013, teve relato, isso foi para mídia, né? De situações de estupro, né? Com irmãs de detentos, esposas, mães, né? De detentos. Caramba. Então, o filme era uma abordagem sobre isso, sim. Então. É um filme pesado, mas ao mesmo tempo que mostra uma realidade, né? Pois é, e a gente colocou criança no filme, né, cara? A gente deu todo um nome, assim, lúdico, né? O Aquarela foi um filme que eu escrevi ouvindo a música de Toquinho, né? Tá. Assim, no repeat, assim, tipo, mais de 100, 200 vezes, sei lá. E tinha esse olhar familiar, né? Se você for assistir as minhas obras enquanto produção, roteiro e ator, ou seja, produtos os quais eu tenho um maior domínio sobre a criação, eles todos permeiam a família de alguma maneira, assim. Eles têm um olhar familiar de alguma forma, assim. Clarinha, ela pergunta todo dia de ti. Trouxe um desenho. Não devia estar aqui. Me diz como é que ele tá. Se tu não quiser falar agora, não precisa. Te disse pra ela não vir. Eles viram ela, mãe. Eles viram ela. Eles viram. Vai embora, porra! Queria que você explicasse um pouco como é o operacional do Alda Núzio quando quer fazer um projeto acontecer. Partindo da ideia, obviamente depende dos diferentes projetos, né? Mas se você está envolvido num projeto como roteiro ou como produção, vai se envolver como ator, como é o seu operacional, como faz aquele projeto acontecer, como você busca apoios, né? A questão do dinheiro sempre muda, né? É sempre uma batalha. Sim. De um projeto para o outro, a gente tem que ficar reinventando a roda, né? Uhum. E assim, de uns tempos para cá, eu acabei me dedicando mais ao ator, precisamente depois do Aquarela, assim. Apareceram várias oportunidades interessantes para mim como ator, né? Alguns filmes que eu fiz como ator, e aí eu foquei nisso. Em 2019 trabalhei bastante como ator, veio a pandemia, 2020, e aí deu uma esfriada, veio uma situação em família muito atípica, de um câncer, numa pessoa muito próxima a mim, que foi a minha mãe, e aí tudo isso me deixou um pouco mais frio nesse sentido, e eu acabei trabalhando mais como ator, por conta dessas questões, assim, porque era mais fácil, né, me envolver nos projetos dos outros, assim, né. Como eu geralmente trabalho, eu parto muito do princípio do quão relevante é aquela história, do quão importante ela é pra mim, assim. Nível pessoal mesmo, né? Sim. Eu sou artista e eu vou morrer artista, e isso vai estar em mim pra sempre, e é isso que vão falar de mim quando eu não estiver aqui, assim. Sim, então, sim. Nada contra quem se faz artista, quem aprende, porque a gente aprende isso hoje, né? Mas eu tenho certeza de que, enfim, eu nasci com isso e é isso que tá muito dentro de mim, assim. Para completar essa resposta, eu acho que hoje o que eu faço mais, assim, eu começo pelo roteiro, né? Eu começo pela ideia, pelo argumento, né? Eu tento sempre já desde aí ter uma visão de mercado, para onde aquela história vai, o que eu quero fazer com ela, desde aí, né? Aí o meu produtor já entra e já barra qualquer viagem minha. Sim. Né? Vai podando um pouco. Exatamente, né? Para poder tornar aquilo
algo que se possa concretizar. Tanto que a maioria das coisas que eu escrevi aconteceram. Sim. A gente, de fato, gravou, né? Legal. E teve vida. Então, assim, eu parto daí, né? Daí a distribuição, como isso chega nas pessoas, aí é uma coisa que eu estou descobrindo ainda também, né? Sim. Queria que você contasse alguma história bacana sua de bastidores. Pode ser uma história engraçada, triste, assim por diante, que te marcou num bastidor de alguma produção. Só vem na cabeça as que não podem falar. Eu vi uma história alguma, sua legal, que é aquela que você ficou viajando vários estados e cidades americanas, né? Ah, foi. Essa Uma turnê. foi bem legal. Foi de teatro, foi Facebook na época, né? Uma colega mandou, nem era amiga assim, nem nada, depois virou amiga, mandou uma mensagem, tu quer ir numa aula de teatro? Aí eu fui, assim, despretensiosamente total. Eu falava mal espanhol na época, eu não falava inglês. E aí o diretor, ele na verdade, ele estava fazendo um teste. Tinha vários atores ali convidados, né? E aí no final da aula, ele me chamou assim no canto e me perguntou, vem cá, tu é brasileiro, né? Beleza, assim. Tu sabe falar inglês? Eu, não. Tu sabe lutar... Tu já fez esgrima? Tu sabe lutar esgrima? Que a gente tá fazendo Os Três Mosqueteiros, tem cena de esgrima, assim. Não. Nem chega perto. Tu fala francês? Que a peça vai ser em francês. Eu, peça? Tá. Não falo francês, assim. Espanhol, assim, porque eu tô falando aqui só de espanhol, assim, que a gente vai fazer Don Quixote. Cara, tudo errado, bicho, tudo errado. É só não. E aí ele perguntou assim, aí, mas o que tu sabe mesmo? Eu sei fazer o que eu fiz aqui, que é atuar. Eu falei só isso, assim, ele, não, beleza, tal. Aí 2 dias depois ele entrou em contato comigo e eu entrei para as 2 peças. Eu aprendi por fonética, o inglês, né, o francês, né, eu memorizei as falas. Né? E viajei para, acho que 21 cidades na época, mais de 10 estados com eles, foi incrível. Fazendo uma turnê com Os Três Mosqueteiros e Don Quixote, assim, foi incrível. Imagina, essa é uma história e tanto. Foi massa. O bastidor é que você não falava nem não falava nem nada, francês, nem inglês, nem mal espanhol. Nada. Foi na loucura. Que legal. Danuzzi, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo muito gostoso. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os amantes aí do audiovisual, do cinema. Despretensiosamente façam o que vocês querem fazer. Sabe assim, não escutem os nãos, né? Foquem no que vocês sentem que é o melhor para vocês e realizem. Não esperem por ninguém. Isso aí. Tá certo, então. Muito obrigado, Danuzzi, mais uma vez. Valeu. Agradeço pela sua disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Find the frame, baby. Action!